Olá pessoal, tudo bem? Professor Miserpa aqui com você de novo para a nossa videoaula de matemática, sexto ano, aula de número 26. Vamos falar sobre frações. Mais uma vez, fração vai estar sempre com você, tá? Não se preocupa não. A gente vai estar repetindo muita coisa boa, repetindo no sentido de conceito, vai estar sempre trabalhando com isso. Nossa equipe de hoje, nossa amiga Magna está aqui, ó, do cantinho do lado de cá, fazendo a nossa transcrição. E é claro, quem está conosco hoje é Jonathan. Você não está visualizando, mas ele está aí, igual o Robertão na transmissão. Não aparece. Olha, não esquece de plugar nas nossas redes sociais. Instagram, Robertão da transmissão, tudo junto, sem acento, tá bom? Vem comigo, aula de número 26. Vamos lá? Ó, presta bem atenção. A aula vai, claro, não tem como. Eu vou começar a falar sobre linguagem e a linguagem algébrica para frações, a ideia de fração. Então a gente vai partir desse princípio da linguagem específica, que muitas vezes a gente pode pensar que nem sempre a linguagem específica em relação guarda relação direta com o significado da língua. Então, por exemplo, num símbolo Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R, que é a parte algébrica da divisão, em que a matemática carrega essa diferenciação, ela tem como significado de modelo para a operação a ação do modelo, que pressupõe, né, o desmembramento dessa questão aí de uma forma bem íntima. Mas quem são essas letras, professor? Dzão, né, um dividendo, Dzinho, um divisor, Q, o quociente e R, resto. Muito simples, tá bom? O ato de dividir no dia a dia, ele pode dar sem dar que partes ou seja iguais ou não, depende, né? Mas podemos dividir em quantidades com perspectivas cotidianas, partes diferentes, tá bom? Estudamos partes iguais, mas no dia a dia pode ter partes diferentes. Como assim, professor? Como que pode ter partes diferentes? Preste atenção. Se eu tenho algo para deixar para os meus filhos, eu posso deixar proporcionalmente. Né? Uma herança pode ser 25% para um, 30% para outro, 10% para um, 20% para outro. Isso é divisão em partes proporcionais, mas, de certa forma, partes diferentes do mesmo produto. Na escola, a gente aprende que normalmente se divide por partes iguais. Então, se liga. Na vida real, você pode encontrar divisões de partes diferentes, tá? Herança é um caso desse, ok? Agora aí, a fórmula que eu passei para vocês. Dividendo, divisor, quociente e resto. E esse resto vai ser dividido em duas partes, ok? Ele pode ser da divisão exata, onde o resto vai ser zero, toda vez que eu tenho uma resposta como um resto zero, a divisão é exata, e ele pode ser não exata quando for diferente do zero, tá bom? Bom, aí a fórmula que vocês mais conhecem é essa aí, né? 7 dividido por 4 dá 1, resto 3, tá vendo? Numa divisãozinha aí não exata. E viu que vocês usam esse algoritmo para dividir. Muita gente não usa esse algébrico, mas fica à vontade, dá no mesmo, tá bom? Agora, como que a divisão ela é subdividida? Ó, professor, nem sabia que dentro da divisão tem outras características? Claro que tem, eu vou te mostrar cada uma delas. Mostra aí, Jonathan, por favor. Isso aí, ó, presta bem atenção. A divisão ela pode ser partilha. Quando ela for uma partilha, por exemplo, eu vou ter 12 doces divididos para 4 pessoas. Aí eu terei o resultado, 3 doces por pessoa. Ou seja, a unidade de medida é diferente, ó. Pessoa, doce, doce, pessoa, não é a mesma unidade, tá vendo? Então isso é partilha. Quando eu tenho a taxa é o resultado da divisão. Não esquece que isso é importante para estatística. Toda vez que vai montar um gráfico, uma tabela, eu preciso da taxa, tá bom? Que é a frequência absoluta e frequência relativa, tá bom? Preste atenção, ó, na taxa, o resultado da divisão das grandezas diferentes, por um exemplo, 1 sobre 4. 1 sobre 4, 0,25. 0,25 é a taxa. Independente de mesma unidade de medida, a taxa vai ser o resultado da divisão, tá bom?
Na medida que tentamos formar por grupos de mesmo tamanho, você vai ter, por exemplo, uma caixa com 12 doces, na qual dividiremos em caixas menores, aí eu vou ter essa ideia da divisão pela medida. O resultado da divisão pela medida, ela aparece igual à inicial, ou seja, caixas. Por exemplo, eu tenho 12 doces, na qual eles vão ser divididos em caixas menores. Para cada caixa que caiba 3 doces. Então, eu vou ter 4 caixas como resposta. Na medida, é assim. Você vai ver isso no supermercado, onde você vai ver o produto, e se você quiser comprá-lo em caixa, ele vai vir exatamente uma quantidade ali dentro da caixa proporcional. Por exemplo, um engradado de refrigerante, vem 6 na caixa de refrigerante, vem 6, tá? Então, se eu for falar de caixa, eu tenho que representar o refrigerante na medida, tá bom? E aí a gente vai agora para a razão. O que é a razão? A razão é a divisão entre dois números, ou o quociente de um pelo outro na forma genérica muito usada na representação algébrica. Sempre lembrando, A dividido por B, desde que B seja diferente de zero. Fechou? Então vem comigo, ó. Tá aí o exemplo bem claro para você. A dividido por B, B diferente de zero. E por fim agora, a gente vai falar da comparação. Não esquece, o conceito de comparação na divisão, ele surge quando perguntamos quantas vezes a medida de uma determinada grandeza é maior que a outra medida da mesma grandeza. Lembra lá dos doces, 12 doces separados em caixas? A gente pode fazer essa comparação, tá? Por exemplo, quantas vezes a caixa com 12 doces é maior que a caixa com 3 doces? Aí eu vou dizer 4 vezes. Então essa é a comparação. Então a divisão ela está nessa relação, tá bom? Agora, o resultado da divisão é a razão, fechou? Vamos comigo então no conceito de fração? Essas medidas fracionárias não são números naturais, são exemplos de números chamados racional. Então vou te mostrar aí pela teoria dos conjuntos. O que é que a gente faz? Número natural, tá? Que é de 0 em diante, não tem mais nem menos, é essa a colocação. Depois a gente vai para os números inteiros que vocês vão estudar no próximo ano, no 7º ano. Não vale a pena falar sobre ele agora, não interessa para vocês. E a gente vai direto para o número racional, onde A sobre B só existe se B for diferente de zero. Vou dar uma dica para vocês, tá? Traz para mim aqui, Jonathan, por favor. Ó, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando a gente estiver falando sobre B tem que ser diferente de zero, o contrário serve como referência, tá? Por exemplo, eu não posso dividir 2 por 0, não existe isso. Mas eu posso dividir 0 por 2. A resposta é 0. Não esquece desse detalhe, tá bom? Número racional apresentado para você, A sobre B, que eu vou chamar de numerador, pode também ser chamado de parte, pode ser chamado de outras nomenclaturas, né, que a gente pode ter como minuendo e subtraindo, e vocês vão sempre entender que B tem que ser diferente de zero, tá bom? Então agora eu vou mostrar um exemplo bem claro aí para parte e todo. Parte e todo que é uma das subdivisões da fração. Então eu tenho M dividido por N, onde N é diferente de zero, tá? Parte e todo, ó. O chocolate ele foi dividido aí, ó, em 10 pedacinhos, tá? Então eu tenho a parte é um tablet desse menor em relação a toda a barra de chocolate. Isso é parte todo, ok? Já a ideia da parte todo é a mesma naquela da divisão que eu acabei de falar para vocês. Se eu for trabalhar numerador e denominador, onde B é diferente de zero, tá bom? Vamos lá então agora para a probabilidade. Ó, 1 sobre 1000. A probabilidade é uma chance entre 1000 chances. Ou seja, uma chance entre 1000, tá bom? E aí você tem uma fração sendo utilizada como referência na relação de chances. Então veja como a fração ela é aplicada a vários campos da matemática, tá? Bom, agora nós vamos ver porcentagem.
É uma fração em que o denominador é bem específico. Ele só pode estar na relação denominador por 100. Por 100, olha o nome, porcentagem, tá bom? Então 10 sobre 100 e eu vou ter uma taxa que é 0,1. Tá ok? Tá tranquilo até aí? Então vem comigo, ó. Isso é a taxa. E se eu quiser que volte a ser porcentagem, eu multiplico por 100. Fechou assim, simples, 10%. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar do quociente. O quociente é a divisão puramente do numerador pelo denominador. Então, quando eu estou dividindo algo com pessoas, vamos dividir os nossos doces, que são os docinhos que sobraram do casamento desse lindo casal aí, eles vão pegar 5 doces para as 2 pessoas. Claro, cada um vai ficar com 2 doces e o último que sobrar vai ser dividido ao meio. Então, essa é a representação, tá bom? Vem comigo agora que eu vou te falar do número. Número é puramente matemática. 1 dividido por 2, 0,5. Não me importa a unidade, não me importa a parte toda. O denominador só tem que ser diferente de 0. E aí o número a gente trabalha muito facilmente. A fração com significado de número surge em situações que não precisam referir-se especificamente à quantidade. Ela pode ser apresentada na reta numérica. Quando eu divido a reta em pedaços menores, ou seja, em escala menor, e aí eu vou usar a fração para isso, tá bom? Quer saber mais sobre fração? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí acima da tua tela, esse quadradinho preto e branco, e você vai ter acesso a muitas outras coisas, ok? Segue comigo agora para eu te mostrar um exemplo sobre o dia a dia da fração, ok? Observe alguns exemplos. A gente vai ver o nível de carga de bateria do teu celular, aparelhos normalmente a gente usa, e aí você está vendo aí, ó, ele carregando, não tem fração alguma, ele está carregando, ok? Conseguiu carregar alguma coisa, esse aí foi dividido, né, em 5 blocos, tá vendo? Ó? Então eu tenho 1/5, 1 de 5 já foi preenchido. Depois eu tenho 2 das 5 cargas da bateria já foram preenchidas. Eu tenho 3 das 5 cargas já foram preenchidas. Eu tenho 4 das 5 cargas e eu tenho ela completa 5 sobre 5, 100%. Fechou? Deu para entender? Então, agora que eu tenho o símbolo do 100%, vamos para outro tipo de carga. Uma pilha agora com cargas que eu tenho em suas subdivisões 7. Então, eu tenho 2 cargas das 7 foram preenchidas, 3 cargas das 7 foram preenchidas, e assim segue na sequência. Presta bem atenção, agora eu tenho 4 cargas das 7 preenchidas, 5 cargas e ela total 100%. 7 sobre 7 vai dar 1, 1 é 100%, tá bom? O inteiro do caso da fração. Vamos para o exemplo? Cada figura a seguir foi dividida em partes iguais e observe como podemos representar por meio de fração, tá? Um hexágono regular, então ele é formado por 6 triângulos equiláteros, e aí eu tenho primeira parte, segunda, terceira, quarta e quinta parte, ou seja, eu tenho preenchido 5 de 6 partes, então eu tenho 5/6 dessa figura, ok? Tá claro aí então para você? Ficou legal? Então eu vou te mostrar agora de outra forma diferente, com o quadrado. Esse quadrado foi subdividido em 4 outros quadrados internos, tá? Então eu tenho aí 3 partes preenchidas do todo. Então 3 está lá em cima no numerador e 4 é o número de total, né? O todo das divisões aí. Fechou comigo então? Deu para entender? Tá claro? Então vem comigo, ó. Vou te mostrar aquela parte da reta numérica que a gente falou lá de fração como número, tá? Presta atenção, vê. Primeira atividade para vocês, mostra aí. Jonathan, mostra aí para eles as atividades. Para localizar a fração 7 meios na reta numérica, Arthur dividiu a unidade em 2 partes iguais e aí depois contou essas partes, ok? 2 partes iguais, contou 7 casinhas. 7 partes, na verdade, ok? 7 meios vai dar, dividido por 2, vai dar 3,5, ou seja, vai ficar entre 3 e 4, do jeito que está na animação aí, tá bom? 3,5. Agora, esse é o intervalo que ela vai estar dentro desse intervalo, assim, é lá no caso, tá bom? Intervalo é 3 e 4, esse intervalo tem que estar do lado de lá, não deu na animação, mas é pro lado de lá.
E aí agora a gente vai escrever nessa reta 17 quintos, 21 4/8 e 7 terços. Vamos comigo lá, ok? Você vai escrever esses números naturais consecutivos nessa reta, tá bom? Não esquece. Faz isso aí, manda no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento pra gente, que aí a gente vai mostrar aqui que vocês estão participativos na nossa aula, tá bom? Vamos lá para a segunda questão, tá em aberto para vocês aí. Joana foi à feira com certa quantia, gastou 1/4 dessa quantia com frutas, 1/2 com verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Joana gastou no total? Vamos ver? Ó, 1/4 mais 1/2, que foi utilizado aí como referência. Eu, não tendo o conhecimento de MMC, eu posso fazer assim, ó. Multiplico a fração por 2 e somo com 1/4. Multiplicando por 2, eu vou ter o numerador 2 vezes 1, 2, e o denominador 2 vezes 2, 4. Ora, eu tenho 1/4 mais 2/4. Agora as bases são iguais? Se as bases são iguais, repete-se a base e somam-se os numeradores. 1 mais 2, 3. 3/4. Muito fácil assim, tá vendo? Como ficou fácil a questão? Tranquilo? Deu para ver? Então vem comigo agora que a gente vai solucionar as atividades, a terceira atividade, já falando sobre frações, tá bom? Preste atenção. Na letra A, eu tenho aqui, calcule as frações e, se possível, simplifique. Lembre-se, toda vez que nós estivermos trabalhando com fração, tá? Numerador e denominador tem que ser simplificado. Fração não pode ficar proporcional, ela tem que ficar irredutível. Essa é a melhor ideia para fração. Não vai esquecer disso, né? Não esquece, é regra, ok? Senão você vai se confundir lá com a resposta da questão. Tem que simplificar. Fechou o acordo? Então vem comigo. Vamos para lá para a nossa questão. Letra A, eu tenho 6 sobre 11, mais 1 sobre 11, menos 3 sobre 11. Percebeu que 11 avos, que é o denominador, são iguais para todos. É muito fácil quando o denominador é igual. Só dá trabalho quando os denominadores são diferentes. Então presta bem atenção. Eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores ou subtrair na ordem que está. 6 mais 1, tá errado aí, tá? É 6 mais 1, menos 3, tá trocado aí, não? Vamos corrigir? 6 mais 1, 7, menos 3, 4. Vai dar 4 sobre 11, não 8 sobre 11. 4 sobre 11. Tá tranquilo até agora? Não esquece desse detalhe, tá? Só corrigindo para vocês agora. Letra B. Eu tenho denominador 15, tá? 15 avos. Então 7, 15 avos menos 4, 15 avos mais 2, 15 avos. Agora tá na ordem certinha, tá vendo que agora acertou? Repete o denominador, 7 menos 4, 3. 3 mais 2, 5 quinzeavos. Posso simplificar, professor? Deve simplificar, não esquece. 5 é divisível por 5, 15 é divisível por 5. Então simplifica ambos por 5. O que é que você vai ter? 1/3. Eu posso dividir 1 por 3 na forma que está aí? Não é simplificado. Tem 1 lá em cima, 3 embaixo. Não, essa é a fração irredutível. Essa é a resposta. Deu para entender? Tá claro para você? Então, eu vou te falar do desafio para a gente já começar a fechar a nossa videoaula, tá bom? Olha, o desafio para vocês é o seguinte: você vai resolver esse desafio, você vai tirar uma foto, vai mandar no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, vai mandar aqui com o seu nome completo, tua escola, local onde você mora lá e a tua escola também, local da tua escola, para a gente poder dizer, olha, parabéns e agradecer a você. Professor, sua turma gostou dessa aula? Coloca esse desafio, dá um pontinho para eles. Quem resolveu o teu desafio, você dá um ponto e manda para a gente também essas informações para a gente poder validar aqui na nossa parceria. Não esquece disso, tá bom, professor? Fechado? Combinado? Então, vamos seguir para as próximas videoaulas e não esquece de seguir nas redes sociais, tá bom? Você que acessa a nossa aula
pelo celular, baixa o aplicativo e conecta aí, ok? Fechado? Acordo? Resolve e manda pra gente, vou esperar aqui. Forte abraço, tchau, tchau.